Era uma vez, numa cidade chamada Jericó, um homem chamado Bartimeu. Ele não conseguia ver o céu, nem as árvores, nem o rosto das pessoas. Bartimeu era cego desde muito tempo, e por isso, ele vivia sentado todos os dias à beira da estrada, com um manto sobre os ombros, estendendo as mãos e pedindo ajuda. Algumas moedas, por favor. Ele dizia com voz mansa, esperando que alguém se compadecesse dele. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. As pessoas passavam apressadas. Algumas davam uma moeda, outras apenas olhavam e seguiam o caminho. Bartimeu ouvia passos, vozes e barulhos, mas não podia ver nada. Ele não via o sol brilhando, não via as crianças brincando, nem mesmo os rostos das pessoas que o ajudavam. Ele estava sempre ali, no mesmo lugar, sozinho, com seu coração apertado. Não tinha muitos amigos, não podia trabalhar e dependia da bondade dos outros. Mas mesmo assim, no fundo do seu coração, Bartimeu não tinha perdido a esperança. Sabe por quê? Porque ele tinha ouvido falar de Jesus. Isso mesmo. Ele escutava as pessoas contarem histórias incríveis enquanto passavam por Jericó. Jesus curou um homem que também era cego. Jesus fez um paralítico andar. Jesus até acalmou uma tempestade. Bartimeu ficava ouvindo tudo com atenção. E cada vez que ouvia algo sobre Jesus, o coração dele ficava quentinho, cheio de fé. Mesmo sem ver, ele acreditava que Jesus era poderoso. Ele não sabia quando, nem como, mas ele cria, um dia, Jesus vai passar por aqui. E ele pode me curar. E assim, dia após dia, Bartimeu continuava esperando, sentado à beira da estrada de Jericó, segurando firme sua fé, com os ouvidos atentos e o coração cheio de esperança. Era um dia comum na cidade de Jericó. O sol brilhava no céu, os passarinhos cantavam e Bartimeu estava sentado no seu lugar de sempre, bem pertinho da estrada. Como de costume, ele ouvia os passos das pessoas, o barulho dos animais e as conversas de quem passava. Mas naquele dia, algo estava diferente, muito diferente. De repente, Bartimeu começou a ouvir um barulho muito maior do que o normal. Parecia uma multidão caminhando junta, muitas vozes ao mesmo tempo. Gente gritando, correndo, rindo, chamando os outros para ver alguma coisa. Bartimeu franziu a testa e sussurrou: "O que está acontecendo? Por que tem tanta gente assim?" Ele esticou as orelhas e tentou entender, mas não conseguia. Então chamou alguém que passava perto e perguntou: "Ei, por favor, o que está acontecendo? Por que tanta gente?" E então, veio a resposta que mudaria sua vida para sempre: "É Jesus de Nazaré. Ele está passando por aqui." Naquele instante, o coração de Bartimeu deu um pulo dentro do peito. Era verdade. O Jesus de quem ele tanto ouvira falar. O Jesus que curava os doentes, que fazia milagres, que falava com amor com os pobres. Ele estava ali, naquela mesma estrada. Bartimeu quase não conseguia acreditar. Ele apertou as mãos com força, sentiu as lágrimas subirem nos olhos, e pensou: "É agora. Essa é a minha chance. Jesus está aqui. Ele pode me ouvir. Ele pode me curar." O som da multidão aumentava. Jesus estava se aproximando. Cada segundo era precioso. Bartimeu sabia que não podia ficar calado. E ali, sentado à beira da estrada, mesmo sem enxergar, Bartimeu enxergou com os olhos da fé. Ele sabia, com toda a certeza do seu coração, que Jesus era a resposta. Quando Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando, ele não pensou duas vezes. Sentado ali, com o coração batendo forte, ele encheu os pulmões de ar e gritou com toda a sua força: "Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Foi um grito tão alto, tão cheio de emoção, que fez várias pessoas da multidão olharem para ele. Algumas pessoas se incomodaram e logo começaram a dizer: "Azeite. Fica quieto, homem."
não atrapalha. Jesus está ocupado. Mas Bartimeu não se importou com o que diziam. Ele não podia ver, mas podia ouvir, e principalmente, ele podia crer. Dentro do seu coração, ele tinha uma certeza poderosa: Jesus pode me curar. Eu sei que ele me ama. Eu não vou desistir. E então, ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era como se o grito dele atravessasse o barulho da multidão, subisse ao céu e tocasse o coração do próprio Deus. Bartimeu não parou, não teve vergonha, não ficou com medo das pessoas. Ele sabia que aquela era a sua chance, talvez a única, de encontrar o Salvador, de ser curado, de ter uma nova vida. A fé dele era tão forte, tão bonita, tão verdadeira, que nada conseguiu calá-lo. E ali estava ele, sozinho entre tantos, sem enxergar com os olhos, mas enxergando com a fé, clamando por Jesus com todo o seu coração. E sabe o que aconteceu depois disso? O que vem a seguir é de arrepiar. No meio daquela multidão barulhenta, com tantas vozes e empurrões, havia um grito diferente, um grito cheio de fé, vindo de um coração que acreditava de verdade. E sabe o que aconteceu? Jesus ouviu. Sim, ele ouviu o grito de Bartimeu. E no mesmo instante, Jesus parou. Isso mesmo, o Filho de Deus, cercado de gente por todos os lados, interrompeu o caminho porque um homem cego, sentado à beira da estrada, acreditou com todo o seu coração. As pessoas devem ter ficado confusas. Algumas talvez pensaram: por que Jesus parou? O que aconteceu? Mas Jesus sabia. Ele virou-se para os discípulos e disse com calma e amor: chamem aquele homem. Uau! Que momento lindo! Aqueles que antes mandavam Bartimeu ficar quieto agora diziam outra coisa. Ânimo, levanta, ele está te chamando. Quando Bartimeu ouviu isso, seu coração quase pulou de tanta alegria. Ele se levantou tão rápido que jogou sua capa para longe, como quem diz: eu não preciso mais disso. Minha vida vai mudar. Agora, mesmo sem enxergar, ele correu em direção à voz de Jesus. Seus passos eram firmes, cheios de fé. Ele não via o caminho, mas sabia para onde estava indo, para os braços do Salvador. Quando ele chegou perto, Jesus olhou para ele com um olhar cheio de compaixão, cheio de amor. E com uma voz doce, perguntou: o que você quer que eu te faça? Bartimeu, sem pensar duas vezes, respondeu com o coração: Senhor, eu quero ver. Ah, foi um momento lindo. Silêncio em volta, todos olhando. E ali, bem na frente de todos, estava um homem que acreditava que o encontro com Jesus podia mudar tudo. Todos estavam atentos. A multidão ficou em silêncio. Os olhos estavam voltados para aquele momento único. Bartimeu estava ali, em pé, diante de Jesus, com o coração batendo forte, a respiração acelerada e um desejo profundo no coração: ver a luz, as pessoas, o mundo, pela primeira vez. E então, com um sorriso no rosto e um olhar cheio de amor, Jesus estendeu a mão e disse palavras poderosas: vai, a tua fé te salvou. Na mesma hora, os olhos de Bartimeu se abriram. Pela primeira vez, ele viu. Ele olhou para cima e viu céu azul. Viu a luz do sol brilhando forte. Viu as árvores balançando com o vento. Viu as pessoas ao seu redor, com olhos arregalados de surpresa. E viu Jesus. Que maravilha foi aquela! O rosto de Jesus era tão bondoso, tão cheio de luz. Bartimeu jamais esqueceria. Ele levou as mãos ao rosto, piscou várias vezes, olhou para todos os lados e, com lágrimas nos olhos, sorriu como nunca tinha sorrido antes. Ele não era mais um homem cego. Agora ele podia ver. A multidão ficou maravilhada. Todos estavam emocionados, e alguns até choraram ao ver o milagre acontecer diante dos seus olhos. Mas sabe o que Bartimeu fez? Ele não correu para casa. Não foi mostrar a ninguém o que havia acontecido. A Bíblia diz que ele escolheu seguir Jesus pelo caminho. Isso mesmo. Agora, com os olhos bem abertos e o coração ainda mais cheio de fé, Bartimeu caminhava atrás de Jesus, com passos firmes e cheios de gratidão. Ele não queria mais viver como antes. Ele queria estar ao lado daquele que mudou sua vida para sempre. E tudo isso aconteceu porque ele acreditou. Mesmo cego,
mesmo sendo mandado calar a boca, mesmo estando sozinho. Bartimeu teve fé e Jesus ouviu o seu clamor, e essa história linda nos ensina uma coisa muito especial. Quando a gente acredita de verdade, Jesus pode fazer coisas incríveis na nossa vida. Crianças, vocês viram como Bartimeu acreditou de todo o coração, mesmo quando tudo parecia difícil. Ele não podia enxergar com os olhos, mas enxergava com a fé. Mesmo sendo pobre, sozinho e mandado calar, ele não desistiu. Ele confiou que Jesus era poderoso, e quando teve a chance, clamou bem alto, porque sabia que Jesus podia mudar a sua vida. E sabem o que é mais bonito? Jesus ouviu Bartimeu. Jesus parou por causa dele. Jesus respondeu com amor. Assim como Bartimeu, vocês também podem ter fé. Mesmo sendo pequenos, Jesus escuta a oração de vocês. Mesmo quando ninguém parece ver ou entender o que vocês sentem, Jesus vê, Jesus ouve, Jesus cuida. A fé de Bartimeu nos ensina que quando acreditamos de verdade e não desistimos, Jesus sempre responde com amor. Então, nunca deixem de falar com Jesus. Mesmo que pareça difícil, mesmo que digam para você parar, continue acreditando. Porque Jesus ama vocês, está sempre por perto, e tem o poder de fazer milagres exatamente como ele fez com Bartimeu.